Cada vez mais a gente tenta encontrar diferenças da Série A para a Série B. Ah, a Série A tem esse contexto, isso é muito característico da Série B. Só que independente de divisão, algo que eu acho que a gente pode falar com toda a tranquilidade do mundo é que não dá para você deixar de competir durante 90 minutos se você quiser ser uma equipe bem-sucedida. E para isso você precisa estar bem fisicamente. Ser uma equipe com capacidade competitiva alta no aspecto físico te garante pontos ou evita que você perca pontos. Lembrando, o Clube Atlético Paranaense é uma das instituições que mais tomou gol no final dos jogos nas últimas 2 temporadas, sem a menor dúvida. Que poderia custar, obviamente, uma permanência na Série A e poderia custar ao natural uma Série B muito mais tranquila. E fisicamente, eu acho que o Atlético ele deixou a desejar durante essas últimas 2 temporadas. E aí a gente lembra dos times campeões nos últimos momentos de glória do nosso furacão. 2018, 2019, 2021. Times muito preparados para competir o tempo inteiro. Times preparados para vivenciar verdadeiras guerras contra alguns dos melhores times do futebol brasileiro. Agora, eu acho que o Atlético, principalmente depois da janela de meio de ano, dá um salto. O Atlético ele contratou jogadores que fazem a diferença tecnicamente, isso é inegável. Mas o Atlético contratou jogadores que fazem a diferença fisicamente. O Atlético é um time muito mais pronto para competir fisicamente com a presença do Mendonça, com a presença do Viveiros, com a presença do Teran, o próprio Juan Felipe Aguirre, que é um jogador que eu não gosto muito, o próprio Benavides, que não é tão encorpado, mas um jogador pronto para ser competitivo o tempo inteiro. E eu acho que isso fica cada vez mais evidente quando a gente vê como o Atlético cresce na competição. E eu acho que isso já fica um recado para a próxima temporada, estando na Série B ou estando na Série A. O mercado do Atlético precisa ter um foco de jogador. Um jogador forte. Um jogador que compete. Um jogador que não deixa o ritmo cair. Porque se você tem um momento de vulnerabilidade física durante um jogo de futebol, cara, você vai ser engolido pelo seu adversário. Ainda mais se o Atlético subir. E subindo vai encontrar times tecnicamente muito capazes. Times tecnicamente muito melhores. Então, no final das contas, o Atlético ele tem esse desafio de fisicamente ser um time competitivo durante os 90 minutos para equilibrar contra times que têm um material humano muito mais elaborado. Qual é a maneira de competir contra o Flamengo? Qual a maneira de competir contra o Palmeiras? Qual a maneira de competir contra o Cruzeiro? Não necessariamente disputar corrida, mas já tá preparado para ganhar dividida. Já tá preparado para acompanhar o jogo do adversário o tempo inteiro. É preparado para ter uma transição ali, você ter um jogador com capacidade de correr nas costas do adversário. São vários cenários. E se você não tem tanto para oferecer na parte técnica, você precisa encontrar contrapontos. Eu separei aqui uma lista. Primeiro, eu queria dividir com vocês como o time do ano passado era frágil fisicamente. Olha a escalação da derrota pro Bragantino, tá? Mikael, Léo Godoy, frágil fisicamente. Beleze, que eu não tenho o que falar. Eu gosto do Beleze, mas não é uma das principais características dele a capacidade de disputa, a capacidade de imposição física. Definitivamente não é. Aí você tem o Thiago Heleno, que, fisicamente já estava num momento da carreira que estava longe de ser o melhor momento da carreira do Thiago. Aí você tem o Esquivel, que tem um histórico de lesão também, fisicamente não é um jogador tão avantajado. Aí você tem o Eric, aí sim, um jogador mais físico. Filipinho, concordo que seja um jogador mais físico, muito avantajado nesse sentido. Christian, vindo de uma temporada de lesão atrás de lesão. Aí você tinha o Nicão, que nem no melhor momento dele era um jogador competitivo. Um jogador que tecnicamente sempre entregou, mas nem no melhor momento dele era competitivo. Coelho, físico, e Pablo, que também tá longe de ser competitivo. Então a gente vivenciou na temporada passada o drama do time mole. O Atlético perdeu muito ponto na temporada passada por ser um time mole. E talvez o principal rosto, o principal expoente da última temporada tenha sido o Kaique.
O Kaique é um zagueiro alto, um zagueiro, pô, que na teoria poderia ser de imposição, mas era muito fácil você ganhar as divididas do Kaique Rocha. Era muito tranquilo você se impor fisicamente contra o Kaique Rocha e se impor tecnicamente também. A gente começa a dar uma olhada nesse elenco como, assim, eu enxergo que esse elenco tá muito mais preparado para competir. Só na nossa dupla de ataque, Viveiros e Julimar, é talvez a dupla de ataque mais forte do futebol brasileiro. Uma dupla de ataque alta, uma dupla de ataque veloz, uma dupla de ataque corpulenta para as disputas. E talvez esteja aí a grande potência pra gente acreditar que essa dupla de ataque ela pode fazer total diferença na próxima temporada. Você lançar o Julimar, você lançar o Viveiros, você botar eles pra estarem em disputa constantemente com os zagueiros, até numa região um pouquinho mais congestionada. Você vai ver esses caras conseguindo se sobressair. Então acho que a gente tem uma dupla de ataque muito sólida. Na defesa, pô, eu cito o Teran, eu cito o Benavides. Querendo ou não é meu jogador favorito, mas eu cito o Aguirre. Acho que o próprio Arthur, fisicamente, é um jogador que tá preparado. Eu acho que a gente teve um processo de crescimento físico dos jogadores da base que eu vejo eles muito mais prontos para competir. Principalmente o trio Arthur, Dudu e Derek. Óbvio que eu conto com o João, que já veio da temporada passada nesse sentido. Aí você tem Mendonça, você tem Luiz Fernando, você tem Filipinho, o próprio Zapelli, se permanecer. Um jogador que fisicamente acho que cresceu e evoluiu muito, competitivamente acho que cresceu e evoluiu muito. Então o Atlético ele tem um recado. Se ele quiser competir, se ele quiser protagonizar, se ele não quiser ser saco de pancada, ele vai ter que correr e correr pra caramba. Ele vai ter que estar pronto pra ser 90 minutos de guerra. E óbvio, momentos pontuais aí a capacidade técnica dessa equipe vai se sobressair ao natural. Mas até para a capacidade técnica dessa equipe se sobressair, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que a gente precisa desses momentos de guerra, de time forte, de time sólido. Aí a gente vê os times que voltaram nessa temporada da Série B para a Série A. O Ceará é um time fortíssimo fisicamente. O Santos já nem tanto. O Mirassol, um time fortíssimo fisicamente. O Sport já nem tanto. Então, no final das contas, a gente percebe como existe um efeito direto em você estar pronto para competir e você não estar pronto para competir. Então, que a gente faça uma janela parecida nesse sentido. A janela que o Atlético fez essa temporada, ela foi muito assertiva e acho que aí dá pra gente comparar até com 2024. Léo Godoy, Romeu Benítez, Diório, que também não era um monstro fisicamente, o Mastriani, que era frágil fisicamente. A gente ficou se perguntando muito na temporada passada por que nenhum reforço deu certo. Gabriel veio quebrado. Praxedes, o Marcos Vitor, por uma questão mental, não conseguiu jogar, mas talvez o jogador mais sólido de reforços da temporada passada que tenha vindo ter sido o Gamarra. Eu também não conseguiu desempenhar. Mas enfim, acho que a diferença física é um bom balizador pra gente entender a efetividade e a diferença das duas janelas. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. E atenção, isso é muito importante.